Mateus capítulo 14, versos 22 adiante, diz assim: Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe e há muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. E na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando sobre o mar, por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: É um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: Se tu és, Senhor, se és tu, Senhor, manda eu ir ter contigo sobre as águas. E ele disse: Vem, Pedro, vem. E descendo ele do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. E reparado, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir-se, gritou: Salve-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente és Filho de Deus. Amém. Quero convidar os irmãos, nós orarmos para que o Senhor nos conduza pelo teu Espírito Santo, fiel às Escrituras. Ó Deus querido, nos colocamos diante de Ti em oração. Quero neste momento agradecer o Senhor por esta leitura já feita. Quero pedir ao Senhor que nos ajude, através do Espírito Santo, nos conduza em segurança, fiel às Escrituras Sagradas. Nos dê a real interpretação deste texto, nos conduza em segurança. Não permita-me trazer aqui heresias, mas que eu possa pregar somente Tua palavra, Pai. E eu oro, Senhor, pedindo que o Senhor prepare os corações para receber esta mensagem. E usa Teu poder e a Tua unção esteja sobre mim. Assim eu oro e peço em nome de Jesus. Amém. Literalmente, Jesus, ele vem nos momentos mais escuros da nossa vida. Será uma mensagem expositiva da palavra de Deus. O cenário aqui que nós acabamos de ler, um cenário de escuridão, um cenário de muito medo, um cenário apavorante. Nós vemos que Jesus, no primeiro versículo, logo a seguir, compeliu Jesus, os discípulos, a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele se despedia da multidão. Então eu quero perguntar primeiro o texto aqui, o evangelista é o discípulo Mateus. Então quero perguntar para o discípulo Mateus, que multidão é essa? E o que eles faziam ali? Bom, a resposta, ela vai nos contextualizar o cenário que está sendo dita essa mensagem aqui, pelo Mateus. Bem, pouco tempo antes, Jesus, se você virar a página da sua Bíblia, nós vamos encontrar a pregação de Jesus por parábolas. Sabemos que Jesus, ele prega o sermão do monte, as beatitudes, e ele continua aquilo que nós chamamos a maior pregação feita pelo maior pregador de todos os tempos, Jesus de Nazaré. E após a pregação do Senhor Jesus, após a exortação, as palavras exortativas de Jesus, levando pessoas ao arrependimento de seus pecados, salvando vidas e almas, o que Jesus faz? Está cansado, está fadigado, e ele, lembrando que é 100% homem, 100% Deus, ele é o verbo
o Verbo de Deus que se fez carne, encarnado em uma forma humana, o próprio Deus está. Então, como homem, ele cansa. Então ele reúne os discípulos, olha, não diz para ninguém, nós vamos ter um descanso merecido. Nós vamos descansar um pouco. E nesse convite, entre eles demarcam um lugar para se encontrar, um certo monte, e assim eles fazem. Mas, como o crente gosta de falar um pouco, ele pediu que não contasse para ninguém, mas a gente tem essa mania eu não sei se esse problema é só meu, acho que é só meu, eu acho que é só meu. Pelo que me julgam, é só meu esse problema na minha felicidade, eu acabo contando, né, celebrando demais. Eu acho que esse problema não deve ser seu, não, é só meu, só eu tenho esse problema, exagerar na minha alegria. E crente faz isso. Então, aqui os discípulos, crente, celebrou, oh, glória a Deus, vamos descansar. Bom, eu vou levar isso, eu vou levar uma vara de pesca, eu vou fazer pelo menos um dia, porque faz tempo que eu não dou uma pescada, eu vou pescar, eu vou descansar. Jesus convidou eles para um belo descanso. Mas, crente que alegra demais, eu acho, vou voltar a dizer, acho que esse problema é só meu e do discípulo. Acho que ninguém que está aqui nessa sala faz isso. Acho que é só eu. A gente, na alegria, a gente celebra e acaba exagerando na nossa celebração e a nossa fala acaba não sendo bem vista por outros. Eu penso que vazou a notícia, não sei de que jeito, mas vazou. E quando Jesus e os discípulos estão chegando nesse texto, nesse monte aqui, quem está lá? Mateus está dizendo que havia uma grande multidão, e estava ali. Jesus, então, logo a seguir, compeliu os discípulos. O que Mateus está dizendo? Acontece um milagre dos 5 pães e 2 peixes. Lembra? O milagre dos 5 pães e 2 peixes. Jesus, despreparado para receber, estão longe da cidade, longe. Jesus prega e prega maravilhosamente bem. E Jesus não quer dispensar a multidão vazia. Não. Ele quer que todos ali alimentem-se. Eles alimentaram da alma e agora vai alimentar a carne. Mas o difícil é que está longe da cidade, não tem dinheiro. E Jesus chama um dos discípulos e fala, tem como buscar? Não, Senhor, tem muita gente. São necessários 300 denários, ou seja, nós precisamos trabalhar todo dia, no final do ano, depois de um ano quase, nós vamos poder comprar comida para todo mundo que está aqui. Tem muita gente. Então, tem um menino ali com 5 pães e 2 peixes. 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Mas Jesus disse, traz-me aqui. Nenhum dos discípulos estava preparado. Jesus então tomou aqueles 5 pães e 2 peixes, deu graças a Deus e mandou partir entre eles e sobejaram 12 cestos cheios. Irmãos, mas quando este milagre aconteceu, houve-se, João 6 conta exatamente assim, houve-se um grande alvoroço ali, Começaram a aclamar o Senhor Jesus como um rei terreno. Começou dos discípulos. O povo já tinha isso no coração. Judeus, humilhados pelos romanos, perseguidos pelos homens que estavam ali, cobradores de impostos, publicanos, perseguidos pelos fariseus e escribas, pecadores, gente que estava ali às margens da sociedade, muita fome, muita necessidade. Não demorou muito. Começou ali a manifestação. Precisa ser nosso rei. Precisamos eleger ele a rei. Olha só. Tem poder para curar, para libertar, para expulsar demônios, multiplicar pão e peixe. Quem é esse? É o nosso rei. Ele veio. O seu governo vai ter que ser instalado aqui. E entre eles já tinha entre os discípulos alguém que, olha, eu posso ser o senador, hein? Eu posso ser o senador da república, eu posso ajudar. E quando Jesus olhou para os discípulos, um deles começa a manifestar esse desejo. Jesus, estão te elogiando, estão clamando o Senhor ao rei terreno. João 6 conta isso. O Senhor Jesus, então, primeiro verso, logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a passar diante dele, do outra margem. Ou seja, eu vou ficar aqui despedindo a multidão, vocês vão embora. Eu não vim para isso. Eu vim para salvar os que estão perdidos, perdoar pecados, morrer por eles. Minha glória, melhor dizendo, meu reino não é terreno, meu reino é espiritual, eterno.
não é passageiro, meu reino não é deste lugar, não é da terra, é da glória do Pai, é celeste. O reino de Deus é algo espiritual, eterno. Vocês não estão entendendo. Jesus viu no coração que eles não estavam compreendendo a missão e disse, olha, atravesse para o outro lado. Jesus compeliu aqui, empurrou eles para dentro do mar. Olha, pega o barco e muda, sai daqui. Não precisam mais aqui. Então, a título de introdução, os discípulos estavam agora, irmãos, atravessando o mar, obedecendo Jesus. A Bíblia diz que Jesus ficou lá, não saiu de lá. O que acontece aqui? Quando eles estavam no meio do mar, já na quarta vigília da noite, Jesus ficou orando. Uma grande tempestade que já os assolava. Eles estavam na quarta vigília da noite, ou seja, 12 horas de muita luta contra essa tempestade. E o mar não se acalmava. Eles estavam exaustos. A título de introdução, chegamos nesse texto. Os discípulos estavam exaustos, haviam acabado de presenciar aqui a multiplicação de pães, 5 pães, 2 peixes, alimentando mais de 5.000 pessoas. Foi um intenso dia, um glorioso dia, um miraculoso dia, mas agora a noite caiu, Jesus os havia enviado para um barco, para o outro lado do mar, enquanto ele estava se despedindo da multidão e subia ao monte para orar, e no meio do mar a situação então mudou completamente, o vento se tornou contrário, as ondas começaram aqui a açoitar o barco, no versículo de número 26, e os discípulos, muitos deles pescadores experientes, conheciam aquela região palmo a palmo, mas não adiantou nada conhecer, porque o que se levantou contra eles não tratava de experiência, tratava-se de vida ou morte, e agora a escuridão era total e Jesus não estava com eles. Marcos registra que eles estavam, irmãos, fadigados de tanto remar. Marcos 6, capítulo 6, versículo 48. João acrescenta lá em João 6,19 que eles haviam remado cerca de 25 a 30 estádios, ou seja, aproximadamente 5 quilômetros, lutando contra o vento. E aonde Jesus estava? Aonde Jesus estava? Aonde Jesus estava? Ele os havia mandado atravessar. Jesus estava orando, não estava com eles. E eles então obedeceram o Senhor. Mas mesmo obedecendo, estavam vivendo essa situação. E já era a quarta vigília da noite, entre as 3 e 6 da manhã, ou seja, eles estavam nesta luta e ela não cessava, a hora mais escura antes do amanhecer. Jesus veio até eles, a Bíblia diz que andando sobre o mar, por cima das ondas revoltas, o mar revoltado, agitado, Jesus vem andando. Irmãos queridos, este relato é muito mais que uma história. Não serve para me vir aqui, irmãos, somente dizer assim, Jesus vai acalmar a sua tempestade, Ele vai trazer bonança na sua vida, a sua tempestade acaba hoje. É muito raso. Isso é falar o óbvio, é óbvio. Jesus tem poder para isso. As Escrituras, os Evangelhos, toda a Escritura, os milagres de Jesus, eles são também exortativos. Nos ensina, nos exorta, nos doutrina, nos disciplina, nos ajuda a compreender o que estamos passando. Logo, as tempestades da vida, as nossas provações, além de ser inevitáveis e passageiras, são pedagógicas. Pedagógica, nos ensina. As nossas lutas, provas, batalhas, tempestade, são professores. Professores. E nos ensina, são pedagógicas, nos exorta, são exortativos. Louvado seja Deus. Então é muito raso vir aqui e dizer, sua tempestade vai passar, Deus vai acalmar a tua tempestade. Seria óbvio demais pregar isso. Era pegar o texto bíblico e colocar e dizer, olha, isso é bibliomancia, não precisa entender o que Jesus está querendo nos ensinar, o que Jesus está demonstrando, o que as páginas das Escrituras, cada letra, cada palavra, cada versículo, cada capítulo, cada vírgula, cada ponto, cada mensagem, o que de fato Jesus está comunicando com a igreja.
O que ele está dizendo para nós? Então nós vamos entender isso hoje. Esse relato não é apenas uma história de milagre, é uma revelação de como Jesus, a revelação sobre como Jesus age quando tudo é contrário, e é uma mensagem poderosa para a igreja em tempos de crise, em tempos de provações. Enquanto você está atravessando os mares revoltos da tua vida, o que Jesus está fazendo? Como está trabalhando? Louvado seja Deus. Primeira verdade que vejo aqui: o barco está sendo açoitado pelas ondas, trazendo para o nosso dia de hoje, é o mesmo que as nossas provações, no momento mais intenso delas, que estão acontecendo. O versículo de número 24 diz: e o barco estava lá no meio do mar, já açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Ou seja, os discípulos estavam exatamente aonde Jesus os havia mandado ir, estar no barco, atravessando o mar. Não estavam em desobediência, não estavam em pecado, estavam cumprindo a ordem do mestre. Tem uma ideia extra-bíblica, vou dizer assim, extra-bíblico, que não é bíblico, não é bíblico. Se está acontecendo alguma coisa é porque Deus está pesando a mão em você. Eu vou deixar bem claro aqui, bem claro. Pesando a mão em você, não, isso não é graça. O que pode estar acontecendo na sua vida é o resultado, a consequência do pecado, do erro, nossa falha, nosso tropeço, aquilo que causamos. Mas Deus pesando a mão, se é graça, ainda não há juízo. Simples assim. A resposta é simples, clara e objetiva. Se é graça, favor imerecido, não tem justiça ainda. A justiça que tem em mim e você é de Cristo. E que é a justiça de Cristo? Justamente a graça de Deus, favor imerecido, o amor, o perdão de Deus. Então essa história de que quem não vem por amor, vem pela dor, cai. Literalmente, biblicamente, cai. Graça de Deus nunca foi dor, é amor. Deus não olha como a justiça do mundo, Deus olha como a justiça dele. Então esta ideia, esta teologia é de que Deus está pesando a mão, Deus está fazendo isso. Irmão, pelo amor de Deus, isso não é bíblico. Lei, a mão de Deus já pesou, mas não em nós, em Cristo. A lei, ela mata, a letra mata. Matou Cristo. Por que matou? Lei. A lei cobrava do pecado a morte. Jesus morreu em nosso lugar. O que temos ainda hoje com as portas abertas é a graça de Deus, a justiça do Senhor, o juízo de Deus acontecerá. Mas estamos hoje sobre a justiça do Senhor. E o que é a justiça? O favor da cruz, o Cristo crucificado, o amor de Deus, o sangue de Jesus que foi derramado em nós, em remissão e expiação do nosso pecado. Essa é a justiça de Deus para o homem, levando ele ao arrependimento. Nós estamos vendo aqui, irmãos queridos, dentro daquele barco, não tinha gente que pecava? Obviamente, óbvio, todos eles. Nós vamos ver que um pouco mais para frente, mesmo Jesus salvando ele aqui, Pedro vai negar Jesus. Judas vai trair, muitos deles vão continuar e todos nós continuamos. Não temos uma vida de pecado, mas pecamos. Então esta ideia, esta teologia, Deus está pesando a mão, não. Juízo de Deus, Jó diz, entre tantos outros textos, e ele se levantará do trono e julgará, futuro, a todos. Graça é desmérito, não é merecer. Mesmo que nós merecemos a morte, ele nos deu vida. A justiça do Senhor está depositada em nós, por Cristo Jesus, em seu sacrifício vicário na cruz do Calvário. Voltando aos textos, os discípulos estavam em obediência à palavra de Deus. Eles ouviram a voz do Senhor e aceitaram, honraram o Senhor, obedeceram. Eles ouviram e atenderam o pedido de Jesus, atravesse. Mesmo assim, enfrentavam uma tempestade. Isso desfaz essa teologia errada que muitos carregam, a ideia de que se você está na vontade de Deus, tudo será tranquilo.
Essa pregação que fala, se você for obediente à minha palavra, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Isso não tem base bíblica. Deus pede obediência, não barganha. Deus pede obediência, não sacrifício para receber algo do Senhor. O maior sacrifício é Cristo na cruz. Obediência. Obediência é a evidência da salvação em nós. Ser obediente, logo obedecer a palavra, está mostrando, demonstrando, está anunciando, este é um salvo, esta está salva, esta aceitou o sacrifício da cruz, ela aceitou o convite da graça. Entenderam, irmãos? É muito simples. Mas quando você vê alguém cobrando obediência, seja obediente que eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro. Calma aí, crente. Nós estamos no momento da graça. A lei cumpre em Cristo. Se estamos em Cristo, cumprimos a lei. Estamos na graça de Deus. Quando pregamos meritocracia, estamos cancelando a obra da cruz, a graça de Deus. O favor imerecido. A obediência nunca foi para alcançar coisas, estamos na graça. Em Cristo somos obedientes ao Senhor. E não fazemos com barganha, fazemos porque é prazeroso. Obedecemos porque amamos a Ele sobre todas as coisas. Se fizer é Deus, se não fizer, continua sendo o mesmo Deus. Então esta teologia, olha, se você fizer para Deus, Deus vai te dar, errado. Isso desfaz essa teologia errada que muitos carregam, a ideia de que se você está na vontade de Deus, tudo será tranquilo. Os discípulos aqui estão na vontade de Deus, no centro da vontade de Jesus, estavam sendo açoitados pelas ondas. E não eram ondas pequenas, a intensidade do ataque aqui, a palavra açoitado no grego é forte, indica violência, tormento. Não era apenas um probleminha, não, era um problemão, irmãos. Era algo que trazia para eles desesperança. Estavam abrindo mão. As ondas aqui, está dizendo que batiam no barco e sem parar, o vento empurrava em direção oposta e todo o esforço estava parecendo inútil. Lá em Marcos, irmãos queridos, 6,48, diz assim, fadigados de remar. Eles estavam parados, estavam lutando, mas, aliás, não estavam parados, estavam lutando, mas fadigados. Fadigado é aquela expressão que você tem que, como se estivesse fazendo algum trabalho assim, com exercício, não é mais assim, você não tem mais força, está respirando e tentando, está lutando, não está parado, mas não tem, dá cãibras, sabe, muito esforço, para, respira e vai mais uma vez, ou seja, não tem mais força, é os últimos instantes. Marcos é bem claro na sua fala, mas a luta parecia levar a lugar algum, como se estivesse remando. A Bíblia está dizendo que o vento, ao contrário, remava uma para frente e 3 para trás. Por quê? Era uma abraçada, mas o vento empurrava. Dava mais meia abraçada e o vento lançava mais 4, 5 passos para trás. Imagine a cena, queridos, para ajudar uma escuridão terrível, e o desespero bateu na porta do coração, irmãos, mas ainda tinha um agravante, a ausência de Jesus. A ausência de Jesus. O mais difícil não era a tempestade, o mais difícil é saber que onde Jesus estava, por que não estava com eles? Quantas vezes eu e você fazemos essa mesma pergunta ao Senhor? Quantas vezes, Senhor, onde estás? Por que não vem? Por que demora? Olha para mim, Senhor, eu tenho lutado tanto, tenho me esforçado tanto. Se você está sendo, abre aspas, açoitado pelas ondas, fecha aspas, agora, neste momento, enfrentando um problema financeiro, crises familiares, doenças, perseguições, saiba que isso nunca significou que Deus te abandonou. Não. Não significa que Deus abriu mãos de você. Também não. Os discípulos aqui estavam no centro da vontade de Deus, estavam enfrentando tempestades. Então não significa que Deus virou as costas para você. É provável que nós sentimos abandonados. É provável. Porque nós somos feitos com sentimentos, emoções, e o próprio Deus nos fez assim. Eu confesso que eu também às vezes fico assim. Às vezes fico perguntando. Hoje ainda, durante o dia, eu perguntei, Senhor,
Falei para minha esposa, será que nós vamos suportar passar por isso? Cadê Deus? Nós vemos tanta coisa acontecendo, cadê o Senhor? Cadê o Senhor? Você acha que eu sou diferente? Não sou diferente de você. Porque chega um momento que o limite nosso já foi. Existe uma teologia que eu quero pregar aqui, sobre uma fala que Deus não dá além do que você pode carregar. E isso não é verdade. Não é verdade. Ah, mas tem um texto de Paulo lá em Coríntios. Leia todo o texto. Lá está falando de tentação. Está tocando lá no tempo do Egito, os 40 anos do deserto. Eles foram tentados e pecaram. Não está falando de tentação. O mesmo que passa e permite que nós, sem percebermos, às vezes, descontraídos, caímos em tentação, ele nos tira da tentação. Mas Paulo também disse que ele sofreu perseguições, açoites, passou por grandes tribulações acima, e ele teve vontade de morrer, acima da sua própria vida. Ou seja, Paulo declarou isso em Corinto. Então, esta ideia de que Deus só permite aquilo que você pode carregar, cai na salvação por obras. Cai na salvação por obras. Não é verdade. O que Deus permite a nós passarmos, a diferença está, mesmo que esteja acima do nosso limite, o mesmo Deus que permitiu nós entrar na dificuldade, nas tribulações, nos mares revoltos, Ele anda junto conosco. Ele atravessa conosco. Aquilo que o próprio Jesus tem bom ânimo, no mundo tereis aflições, e às vezes elas são maiores que nós, elas são gigantescas, grandes lutas acima do nosso limite. Irmão, Paulo vai dizer assim, é na minha fraqueza que o poder de Cristo se manifesta, quando acaba a força do nosso braço. Não é que nós estamos fazendo até ali, não, até aqui o Senhor me ajudou e eu fui, ainda tendo fôlego. Tem um momento que, se Deus não agir, então precisa, obviamente, ter algo acima. Senão, irmãos, se todos nós fizéssemos justamente o que nós podemos fazer, salvação por obras. Salvação por obras. Deus sabe que tem lutas que estão acima de nós, e Ele passa com a gente naquelas que nós ainda podemos remar e naquelas que nós não temos mais força. E acabou toda a nossa esperança. Ele dá força ao cansado e vigor a quem não tem nenhum vigor. Louvado seja Deus, bendito seja Deus. A Bíblia está dizendo aqui, irmãos, que nós devemos continuar remando, continuando crendo. Jesus sabe aonde nós estamos, o que estamos passando, o que estamos vivendo. Aqui a Bíblia diz que o vento era ao contrário, quando tudo se opõe a você. E esta oposição contrária acontece, irmãos. Nem sempre os nossos problemas são externos, internos também, dentro de casa. Às vezes a nossa luta nasce dentro de nós mesmos, as nossas dificuldades, as vozes do coração que gritam, ecoam da alma, e os nossos ouvidos ouvem, e nós deixamos descer de volta no coração. Pronto. O cenário está pronto, propício, nós caímos, debruçamos no problema, É nesse momento que nós vemos o quanto nós precisamos de Jesus. É neste momento que nós vemos o quanto nós somos necessitados do Senhor, o quanto o nosso coração é frágil, humano, limitado, o quanto o nosso coração tem espaço para a circunstância e tão pouco espaço para Deus, para Jesus. Acho que todos nós que chegamos aqui, acho que esse problema não é só meu. Não é possível. Nós olharmos por uma circunstância difícil e falamos, bem, Jesus, até aqui eu fui, mas daqui para frente não dá mais. E eu confio no Senhor, eu confio em sua palavra, confio em sua presença. Mas parece que nós falamos tão razoavelmente aqui, né? Com tão pouco esforço. E de repente, mesmo declarando confiança a Jesus, crendo em Jesus, quando menos percebemos,
Estamos amarrados naquela circunstância. Não adiantou nada falar. Não adiantou nada declarar. Aquela circunstância tomou conta do nosso coração. A tempestade não está mais externa, está interna. Mente, alma, coração. Dentro de casa. Pessoas que se levantam dentro da igreja onde congregamos, no trabalho onde trabalhamos, onde defendemos o pão de cada dia. Dentro de casa. Às vezes o problema dorme com você do lado, na sua cama. Mas eu quero dizer aos irmãos que estão enfrentando isso, não olhe para o seu amigo, para a tua esposa, para o teu pai, para a tua mãe, para o teu patrão, para os teus funcionários, para o teu vizinho, para o teu amigo, para o teu colega de trabalho, de escola, como inimigo. Não faça isso. O teu maior problema não são eles. O meu maior problema não são eles. O meu maior problema mora dentro de mim e tem um nome, eu mesmo, nós mesmos, nós mesmos. O nosso maior problema nasce, emana, surge de dentro de nós. Inimigos, eles surgem de nós, emana de nós. Então quero dizer a você, pelo Espírito Santo de Deus, se até hoje você achou seu pai, sua mãe, a cruz, teu patrão, teu amigo, tua esposa, não é a sua cruz. Isso não é verdade, essa teologia também não é bíblica. Não é bíblica. É nós que não estamos preparados para passar por essa circunstância. Somos nós que não estamos preparados para enfrentar esse desafio. Somos nós que ainda não estamos preparados, à luz da Escritura, para enfrentar. Sabe aonde mora o problema? Já disse aqui e vou repetir e vou falar pausadamente para que você guarde bem esta frase. O problema é quando nós fazemos do nosso amigo adversário. Fazemos do amigo, da amiga adversário. Quando você faz do amigo adversário, da amiga adversário, do irmão adversário, da irmã adversária, dos irmãos da igreja adversários, estamos fazendo do diabo nosso aliado. Estamos fazendo de Satanás o nosso aliado. Ele usa de pessoas para atingir os outros. Quando a Bíblia diz, maldito é o homem que confia no homem, ele não está dizendo, a Bíblia não está dizendo que eu sou maldito se eu confiar em você. Isso não é bíblico, o texto não reverbera isso, não prega isso. A verdade daquela escritura no texto, a ideia que foi escrita, a palavra que foi dita, confiar no outro, está dizendo, maldito é o homem que confia no outro, ou confia no homem, confia no outro, não é o outro. Confia no homem, o texto diz. Maldito é o homem que confia no homem. É confiar em si mesmo. A ideia, a palavra original, o texto original ali, a escrita original está dizendo, não confiar em si mesmo. Por quê? O nosso coração, Jeremias vai dizer que é desesperador o engano que tem nele. É dúbio, enganoso, cheio de malícia, corrupto. Por isso devemos tomar cuidado, queridos. Aqui esta teologia cai por terra. O vento contrário, às vezes essa palavra contrária, ela emana de nós, nasce de nós, surge de nós mesmos, dentro de casa, mas não são nossos inimigos. O verdadeiro inimigo está dentro de nós, nós mesmos, somos nós mesmos. Irmãos, agora a pergunta que fica no nosso coração, o fato de não parecer contrário, de parecer contrário, não significa que nós estamos no caminho errado, não é isso. É que Deus está mostrando o quanto nós precisamos do Senhor, o quanto você precisa de Jesus, o quanto eu preciso do Senhor para atravessar os momentos difíceis, compreender as pessoas, e às vezes não estão preparados com o mesmo entendimento bíblico que eu, não estão salvas, não conhecem Jesus. Quanto eu preciso do Senhor estar em mim, quanto eu preciso da sua presença para perdoar, para conviver, para levar o evangelho, para pregar a sua palavra. Deus permite que situações sejam causadas, mesmo que ao contrário ao meu entendimento, mesmo que eu não compreenda. Jesus empurrou eles, Jesus compeliu eles, Jesus não estava ali, mesmo sendo obedientes. Às vezes nós não entendemos. Está vendo como que esse texto não é só chegar aqui, eu vou fazer uma obra, eu vou fazer isso. Não ensina nada, nada.
Você sai daqui sem aprender nada, eu saio daqui sem aprender absolutamente nada. Nós precisamos aprender com o Senhor. Ele disse: aprender de mim, aprenda de mim, sou manso, humilde, simples de coração. Nós precisamos estar ancorados na palavra de Deus. Bem, a quarta vigília da noite, Jesus então veio na hora mais escura. Quarta vigília. Com licença, irmãos. Eu quero explicar para os irmãos primeiro o que é quarta vigília. Tem muita gente que está aqui que quer aprender. O que é quarta vigília, irmão André? Bem, os judeus, irmãos, dividiam ali a noite em 4 vigílias. Aqui é guardas. E segundo o sistema romano, assim era a guarda romana. Primeira vigília das 18 às 21 horas é turno aqui. Segunda vigília das 21 às 0 horas. E terceira vigília da meia-noite às 3 da manhã. E a quarta vigília das 3 às 6 da manhã. Ou seja, aqui nós vemos de 3 em 3 horas. Primeiro das 18 às 21, a segunda das 21 à meia-noite, da meia-noite às 13 a terceira. E a quarta ela acontece no final das 3 às 6 da manhã. Ou seja, a quarta vigília aqui, irmãos, era a última parte da noite. Eu falei esses dias para os irmãos que eu trabalhei à noite já. E quando você chega em casa depois de trabalhar a noite toda, você não vê a hora de chegar em casa. É assim ou não é? Mas quando você trabalha durante o dia, você chega em casa ainda, tem um restinho de sol. Às vezes você pode chegar em casa às 8 horas da noite, mas você sempre vai tomar um banho, vai descansar, vai ficar por ali, você nunca vai direto para a cama. É assim ou não é? Acaba dormindo tarde. Por que Jesus está usando esse texto, quarta vigília? Que quando você trabalha à noite, você não vê a hora de descansar. Eu não conheço ninguém que chega em casa 6 horas da manhã e fica por ali andando. E vai para lá, vem para cá, vai para lá, vem para cá. Só se for numa extrema necessidade. É assim ou não é? Mas se chega em casa, às vezes não consegue tomar um banho. Aonde você deita, você fica. Eles estavam assim. Estavam exatamente assim. Eles não aguentavam mais. Jesus não veio na primeira vigília, quando ainda havia luz. Jesus não veio na segunda vigília, quando havia ainda força. Jesus não veio na terceira vigília, quando havia uma expectativa. Assim somos nós. Talvez você está na primeira vigília, ainda tem força. Ele não está testando a sua fé, está colocando ela em ação, aquilo que você já aprendeu. Está trazendo você, ainda tem força no seu coração. Ainda você consegue orar, você ainda consegue falar com o Senhor, você tem disposição em adorar a Deus. Tem aqueles que estão na segunda vigília, ou seja, ainda depois de ter força, ainda depois de ter luz, ainda tem força. Os que têm luz ainda estão deixando a palavra guiar, ainda estão naquela sentimento da palavra de Deus. Olha como Deus falou poderosamente, louvado seja Deus, estou cheio da palavra, cheio do Espírito Santo, tem fervor. Tem luz. E a segunda vigília, ainda tem aquele crente que já passou pela primeira, mesmo que ele não está mais lembrando da palavra, mas ainda tem força, tem um restinho do azeite no coração, ainda está lutando, ainda força. De repente, ele está na terceira vigília, ainda tem uma expectativa, mesmo que ele está orando pouco, vai à igreja pouco, examina pouco a palavra, ele não está sendo ainda, não tem tanta sensibilidade, mas ainda tem uma expectativa. Olha, alguma coisa vai acontecer, alguma coisa algum cenário vai mudar na minha vida, mas de repente tem aqueles que estão na quarta vigília. Não tem mais luz, não tem mais força, a expectativa já não existe mais. Ele está somente respirando, está dando os últimos respiros. É assim que eles estavam, e é assim que Jesus aparece. Oh, irmãos, que maravilha de mensagem, louvado seja Deus. Quantas vezes Deus já agiu assim em minha vida? Quantas vezes Jesus já agiu exatamente assim em sua vida? Me diz. Por que Jesus então, irmãos, esperou? Marcos acrescenta um detalhe impressionante. Jesus os viu fadigando. Parece meio insano, né? Ilógico. Mas quando ele viu, irmãos, lá do alto do monte, enquanto eles lutavam na primeira vigília, Jesus orava. Enquanto eles lutavam na segunda vigília, Jesus orava. Enquanto eles lutavam na terceira vigília, Jesus orava.
Enquanto eles lutavam na quarta vigília, Jesus orava, louvado seja Deus. Ou seja, enquanto eles remavam, ainda entrando no bar, o mar estava calmo, de repente ele foi agitado, de repente ele se agitou, as ondas se levantaram. Jesus então viu eles pelejando. Jesus teve pressa e ele não estava somente olhando o alheio, não estava desatento, não, ele esperou o momento certo. Irmãos, aqui claramente a palavra está dizendo que há propósito na espera. A propósito, a fé, ela é colocada em ação na quarta vigília, não na primeira. O caráter é formado na escuridão, não na luz fácil. Nos momentos de luta, nos momentos escuros da nossa vida, é que o caráter é formado em Cristo. Jesus esperou porque sabia que quando viesse, a vitória seria ainda mais gloriosa. A vitória seria mais gloriosa. Então a vinda inesperada, surpresa. É assim que Deus trabalha, nos surpreende. Quando nós falamos, já acabou, não tem mais saída, Ele aparece. E Ele aparece para algo maior. Louvado seja Deus. Se você, portanto, está na quarta vigília, exausto, sem esperança, achando que Jesus se esqueceu de você, saiba que é exatamente o momento em que Jesus costuma aparecer. A hora mais escura é o prelúdio do amanhecer. Aquilo que Jesus faz. Ele vê, ele sabe, ele virá. E Jesus então vem andando por cima do mar, ou seja, o milagre agora transcende a razão. Naquela época tinha muito negócio de fantasma, eles não reconheceram. Aqui a importância de reconhecer a voz do Senhor, saber quem Ele é, não só a voz, mas sua presença, detectar quem é Ele. Jesus disse assim, minhas ovelhas conhecem a minha voz. E Jesus tinha pressa. Jesus então falou com eles, dirigiu-se para eles andando sobre o mar. As ondas que açoitavam o barco estavam sobre os pés de Jesus. O mar que ameaçava os discípulos era o caminho para o Salvador. E isso revela nós algo fundamental. Jesus não está sujeito a circunstâncias resolvidas para te alcançar. Não, Ele vem pisando naquilo que você não pode pisar. Ele entra onde você não pode entrar, Ele vai aonde você não pode ir, Ele vê o que você não pode ver, Ele ouve o que você não pode ouvir, Ele faz o que você não pode fazer, Ele cura o que o remédio não cura, Ele descobre que nenhum detetive pode descobrir, nenhum investigador descobre, Ele vê todas as coisas e está ciente de tudo, nada está oculto aos olhos de Jesus. Hoje o que nos afunda, Ele pisa, o que nos ameaça, Ele domina. O que parece impossível para nós é rotina para Jesus. Eu não sei o que você está vivendo, está assustado, mas creia. Basta crermos. Crer no Senhor, Sua palavra, Suas promessas. E nós sabemos que Ele tem poder para agir. Ele tem poder para fazer infinitas vezes mais e mais e mais. Talvez você esteja aqui esta noite assim. Senhor, olha para a minha vida, Pai. Eu não consigo passar por aqui. Saiba, antes de você, Jesus já passou. Antes de você entrar, Ele pode entrar. Mesmo que você não possa alcançar, Ele pode ir e fazer. Mesmo que você não possa fazer algo, transformar, Ele tem poder para fazer algo novo. Basta você crer. Eu não posso fazer, Jesus pode. Eu não tenho condição de falar, Jesus fala. Não, esse coração aqui não dá, Jesus transforma. Não, o senhor está entendendo, irmão, não tem mais vida, Ele é o dono da vida. Não, é que já foi decretado, Ele faz novo, Ele traz a luz, Ele cria algo novo, Ele muda a história, transforma todo lugar, Ele pode trazer, Ele tem poder para isso. O que te assola não aflige Jesus, o que te traz medo, Ele já venceu este medo, o que te traz desesperança, Ele é a própria esperança, presença de luz, ausência de trevas. Louvado seja Deus. Aqui, irmão, Jesus então quando aparece, traz a eles uma palavra de conforto. Tem bom ânimo, sou eu, não temais. Quem conhece sabe quem é Ele. O ânimo volta, porque ouviu as palavras. Tem bom ânimo, sou eu, não temais. Essa palavra não temas, na Bíblia ela é repetida quase que mais de 300 vezes, quase que para um ano inteiro. Em toda a Escritura, a palavra não temais é a palavra mais repetida em toda a Escritura. Você sabe quem é Ele. Você sabe que Ele tem poder sobre todas as coisas. Não temais.
Pedro um pouco mais pisa nas águas, afunda, mostrando para nós que se tirarmos o alvo de Jesus, afundamos. Nós vamos submergir. Mas se o nosso alvo é Cristo, não há o que temer, não há o que você temer. Ele é o alvo da igreja. João 14, disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Antes ele diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus? A palavra afirmativa. Vocês crêem, eu sei que vocês crêem. E ele manda um verbo imperativo: credes também em mim? Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. O que Jesus está dizendo? Você vence todo este mar revolto. Nós vencemos todos esses problemas, dificuldades e tribulações da vida de olho em Jesus, de olho na eternidade, olhando para Jesus. É assim que nós vencemos. E Ele tem pressa em te socorrer, salvar você, perdoar você, transformar você e recebê-lo em sua glória. Esta é a mensagem.